Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente! Na nossa conversa de hoje, eu vou falar sobre um assunto que parece confundir muitas pessoas quando eu falo de performance, quando eu falo de papel patriarcal de gênero, que é muito da base do meu trabalho, e quando eu falo da desconstrução do amor romântico. Muitas vezes as pessoas me questionam na página qual seria, a diferença entre situações de carinho e de afeto genuínas e situações performáticas. Tem pessoas que me perguntam, mas não pode trocar carinho, não pode dormir de conchinha, não pode andar de mão dadas. O que é a performance e o que é o afeto? Primeiro, eu quero que vocês entendam que o meu conteúdo não é sobre questionar o carinho, o afeto, as trocas afetivas, sobre ser carinhoso com o outro. E eu sei que é difícil pra gente entender porque as caixas relacionais, os modelos relacionais monogâmicos que criaram, eles se fundiram com sentimentos e ações reais que são comuns, nas trocas afetivas. Então, como separar tudo isso agora? E talvez esse seja o maior desafio para as pessoas que começam a refletir a respeito desses comportamentos e dessas performances. Então, vamos entender primeiro o que é uma performance. A performance é um comportamento modelado e que valida uma relação de maneira social. É como se fosse um holofote. É seguir um script. É seguir um roteiro. Justamente para afirmar e reafirmar os sentimentos das pessoas nessas relações. Então, como essa performance funciona? E por que ela existe? Ela existe nessa tentativa da gente afirmar o tempo todo a validade dessa relação. É provar constantemente, através de comportamentos que são esperados socialmente para validar essas relações. A performance, ela também faz parte dessa escada rolante do amor que vai levando para essas outras caixas, que vai aumentando o nível dessas relações. E aí a gente percebe que de um lado pode existir de fato sentimento, só que esse sentimento, ele precisa ser validado a partir dessas performances que são comumente públicas. Ela precisa necessariamente da validação social. Então, o homem, principalmente, ele tem o papel patriarcal de gênero dele, que é o do conquistador. Então, ele precisa fazer toda essa performance da conquista. E eu vou trazer um exemplo de um filme que eu assisti ontem, Nona, e tem um cara que ele parece ser meio babaca, meio bruto, assim, na hora de falar com a mulher dele e tal. E ele tá sendo muito mal educado com ela, só que na hora de entrar no carro, ele vai pro lado dela e abre a porta. Por quê? Porque é isso que se espera dentro do papel patriarcal.
né? Ele também entra no carro e sai, se espera que é o homem que dirige, né? Se espera que é o homem que abaixe na frente de um pôr do sol, ou da Torre Eiffel, ou da Disney, ou num restaurante, peça a mão da mulher em noivado, em casamento, em namoro. Tem várias performances que vai levando as pessoas para essas outras caixas. E dessas performances românticas, não se espera que a mulher performe assim. O que se espera e que é até apoiado, né, fé nas malucas, é que as mulheres tenham crises de ciúme ou fiquem emburradinhas, né, que façam ceninhas. Esse tipo de performance é validada para a mulher. E olha que interessante, por que é validada para a mulher? Porque já se presume que os homens, né, como ele sempre tem esse papel de conquistador, ele pode, né, querer exercer de alguma maneira essa performance para outra mulher. Isso pode, de alguma maneira, né, incomodar a mulher que ele já tem, né, incomodar a parceira, a companheira dele, a namorada, a mulher. Então se espera essas performances de ciúme, às vezes a mulher nem tá sentindo, mas todo esse show da Xuxa é interessante até mesmo, né, como um símbolo de como como esse homem é importante, como ele tá no centro da vida dela, né, como ela é essa era da nova geração, né, que precisa ficar ali de olho, né, fé nas malucas, ela vai atrás, ela é enlouquecida. Esse homem não pode reproduzir nenhum tipo de comportamento que dê vazão ou que pareça, né, ser ali um flerte ou uma intenção ou performar dentro da expectativa que só pode ir para o casal com outras mulheres, né? Então a gente vê muito conteúdo, por exemplo, de mulheres incomodadas por ver homens rindo muito com outras mulheres que não sejam as namoradas, né? Por mulheres incomodadas do homem revezar com outra mulher na academia. Isso não pode, por quê? Porque pode dar margem, né, para alguma coisa acontecer. E aí você vai ver um monte de comentário bem adoecedor de mulheres, principalmente, a respeito, né, dessas atitudes que não firmem a suposta exclusividade que essas relações têm que ter. Então, as performances, essa tentativa constante de provar socialmente essa suposta exclusividade através de gestos teatrais quase, né? Mas que a gente naturalizou. A gente super naturalizou esses gestos. Às vezes o casal briga a vida inteira em casa, mas quando ele sai, eles precisam ficar ali agarrados e beijando e performando, né, um amor que às vezes nem existe, né? Umas performances assim de carinho, por quê? Porque isso valida publicamente eles como casal, né? Essas são as performances. Então a gente vai separar de performance e afeto genuíno as atitudes que têm como intenção principal firmar e reafirmar essa suposta exclusividade que esse casal precisa performar publicamente, né? Quando eu falo de performance romântica, eu tô falando muito mais desse papel patriarcal dos homens, até porque ele precisa fazer toda essa performance e a gente sabe que essa performance não tem nada a ver com genuinidade. São umas falas montadas, às vezes a gente faz parte até mesmo de grupos de transmissão, né? São eles fazendo as mesmas coisas e uma dessas provas é justamente
Quando a gente percebe em alguns posts que eu faço na minha página que os problemas e que a sensação que as mulheres sentem é quase genérica. Elas estão sentindo e partindo, né, de sensações, de emoções, de conflitos, de problemas relacionais genéricos. O que eu falo, às vezes, em alguns posts que eu observo, é que tem muitas e muitas mulheres ali se identificando naquela situação com os mesmos problemas. E por que que a gente se identifica com os mesmos problemas? Porque as performances são exatamente as mesmas. O que são as performances? São esses comportamentos que são feitos para afirmar e reafirmar socialmente esse lugar de suposta exclusividade. E são também os comportamentos genéricos que os homens têm nessa fase da conquista, quando ele vai conseguir, né, fazer com que essas mulheres, e vai conseguir muito rapidamente, tá? Principalmente se ele fizer todo o script que se espera do primeiro encontro. Se ele for, abriu a porta, foi buscar em casa, levou num restaurante legal, mandou mensagem no outro dia, já se mostrou disposto para fazer outra coisa, já fez planos. Se ele fizer só isso, a mulher já vai imaginar uma vida inteira com ele. E já vai imaginar também ter essa relação meteoro, essa relação Virgínia que todas as mulheres querem ter, que nasce numa DM, em 3 meses você já tem um filho e um casamento. As mulheres, elas esperam muito que seguir esse script, que essa escada relacional leve justamente para a consolidação desse relacionamento em que ela não vai só ficar com o homem. Ela vai ser assumida socialmente, gente. E quando a gente precisa desse relacionamento que é assumido socialmente, e aqui já me perguntaram, nossa, mas você fica escondido com as pessoas? Não, não tem a ver sobre ficar escondido com as pessoas. Tem a ver com a validação pública que a gente precisa, né? De que está numa relação, numa instituição casal, marca registrada, monogâmica com alguém. E não tem validação social se não existir as performances públicas que comprovem que essa relação está acontecendo. Viu a diferença? O afeto acontece. Você pode andar de mão dada, dar beijinho, você pode presentear as pessoas. A gente faz isso com os amigos. Só que dentro da lógica monogâmica, a gente faz isso para se validar enquanto instituição casal, marca registrada monogâmica. A performance é justamente essas atitudes que já são esperadas. Já existe um roteiro para elas. Para que o namoro exista, existe uma série de comportamentos e de expectativas comportamentais que validem o que é namoro. Dentro do casamento existe uma série de comportamentos e de expectativas comportamentais que validem, principalmente publicamente, o que é casamento. E isso são os modelos. Esses são os padrões. E tudo que se faz e que não se espera, por exemplo, vocês podem ouvir aqui o podcast que eu fiz, que é sobre o muffin amassado. Tudo que sai do script que se espera da instituição casal vai desvalidar socialmente a relevância dessa relação. Ela deixa de ter esse caráter de marca registrada, sabe? Ela deixa de ser válida. Por exemplo, se é instituição casal, a performance que esse casal precisa exercer é a mulher no banco da frente. Entende? Isso é só um exemplo.
mas é um exemplo muito forte de como a instituição casal precisa se comportar. Quando eu falo de performance, eu estou falando de como esses comportamentos engessados, né? Como esses comportamentos que são roteirizados, que seguem esse script que é padrão. Você vai ver todo mundo que namora partindo do mesmo princípio para aquilo que é namoro. E aí são pessoas que vêm de contextos muito diferentes, que vêm de realidades muito diferentes, são pessoas diferentes. Mas dentro dessas relações, e justamente para que a relação seja validada, para ela ser validada socialmente, ela precisa seguir esse padrão. Senão as pessoas nem consideram uma relação. E elas vão falar, inclusive, né, elas vão desacreditar da genuinidade dos sentimentos das pessoas envolvidas. E aí tem várias, né? Desde o pedido da relação, né? Até agora, hoje nas redes sociais, as fotos, as declarações públicas, a aliança, a foto do pedido com a aliança, é a validação pública dessas relações. A gente precisa que a sociedade valide a instituição casal, porque isso não tem nada a ver com o sentimento, mas tem a ver com a maneira como a sociedade vai validar essas relações. E hoje, na era das redes sociais, essas performances, elas ficaram ainda mais explícitas, né? E eu acho que numa sociedade performática como um todo, né, que a gente tá colocando vídeo para gravar enquanto a gente tá fazendo coisas banais e repetindo coisas banais, sabe? Tipo, naturalidade zero. Então, assim, a gente tá fazendo takes para performar naturalidade. E essas performances também são das relações afetivas. Inclusive, eu vou partir disso para falar de performance, que eu acho que esse exemplo, ele é muito bom. Vamos lá. A gente lava a louça, certo? A gente de fato toma banho, a gente precisa tomar banho, inclusive. A gente de fato faz skincare, dorme. A gente tem os nossos momentos de autocuidado e tudo mais, né? Só que quando a gente para fazer esses vídeos performáticos nas redes sociais, para instagramar a nossa rotina, essa é a performance romântica. Agora coloca essa performance romântica para você entender a diferença de afeto real e de performance. Percebe a sutileza? De fato a gente vai na feira. De fato eu tomo banho. De fato eu treino. Quando eu preciso expor publicamente que eu tenho feito isso e romantizar para o público todas essas ações que são cotidianas e naturais, isso vira uma performance, que é o que acontece nas relações afetivas. E quando eu falo de performance, fica muito confuso, justamente porque muitas dessas atitudes são atitudes que são naturais das trocas afetivas humanas. Entendam aqui, gente, que eu não estou colocando, né, regras, né? Então não pode tirar foto e nem postar foto de aliança nas redes sociais. Não é isso. Eu tô falando que para a instituição monogâmica, instituição casal monogâmica, marca registrada, ser validada socialmente, ela precisa dessas performances. E tem também a performance genérica dos homens nessa fase da conquista, né? Que também leva para essa escada rolante do amor. Quanto mais performances ele faz, performances muitas vezes que fingem esse interesse, né? E que, como eu já falei, muitas vezes ele está performando exatamente a mesma coisa com outras mulheres.
Só que isso nos dá esperança justamente de ser levada para essas caixas monogâmicas, né, que são moldes, e são moldes muito rígidos do que a gente deve fazer, do que se espera que a mulher faça nessa relação, do que se espera que o homem faça nessa relação. E tem coisas que são muito nítidas, eu vou falar aqui. Então, o casal, se espera que o casal esteja sempre junto, a mulher no banco da frente, se espera que o homem, ele se comporte, pelo menos publicamente, de maneira a se afastar de qualquer possibilidade. É uma suposição, nem é, de fato, uma atitude de traição. Mas ele não pode, olha como é frágil a monogamia, ele não pode nem mesmo ter nenhum tipo de comportamento que aproxime de alguma maneira ele, né, com a interação, da interação com outras mulheres. Porque a partir dessa interação, supostamente, pode enfraquecer essa ideia de exclusividade que existe na relação que ele já pertence. Gente, isso é doentio. Isso é surreal. Isso mostra a fragilidade dessas relações. Uma amiga minha, ela estava conversando, ela tem um relacionamento longo, é à distância, né? E eles escolheram estar juntos. E aí é a genuinidade, beleza? Só que não basta eles escolherem estar juntos. Eles começaram a brigar porque os dois, né, palitões lindos de morrer, eles começaram a ter muitas curtidas, porque ela é um espetáculo, ele um espetáculo. É a Hera e os Zeus, né? De tão bonitos, eu falo assim pela questão da aparência, são modelos, trabalham, né, como influencers, são do mundo fitness. E ela começou a ter muito desafio na hora de lidar com as curtidas, porque isso incomodava os dois, né? Então eles se descurtiram, se bloquearam e prometeram fazer a limpa dessas pessoas. Gente, olha a loucura. Ela ia fazer a limpa dessas pessoas que curtiam para evitar essas inseguranças de curtida, de pessoas que ele e ela sabe que já ficou. Gente, como se fosse possível. É de uma ingenuidade. As pessoas falam que a monogamia é maturidade, mas é de uma ingenuidade, sabe? De uma imaturidade absurda as premissas monogâmicas. A tentativa é que vocês se isolem e tentem se blindar justamente com essas performances de qualquer interação ou de suposta possibilidade de interação que possa levar a uma traição. Isso é muito doentio. E aí eu expliquei para ela, eu falei, a curtida é pública e desvalida a relação de vocês. O afeto genuíno, que foi a escolha que vocês fizeram de estar juntos, não se sustenta se não tiver todos esses comportamentos ou essas expectativas comportamentais daquilo que se espera, né, de performar dentro das expectativas do que se espera do que é ser casal. Quanto mais eles se blindam da sociedade, quanto mais isolado o casal está da sociedade e quanto mais eles defendem a ideia de exclusividade, mais eles vão ser validados publicamente como uma relação, sabe? Então, principalmente o homem, que já tem esse aval de mesmo numa relação, ele dá as escapadas dele, assim como Zeus, isso não é de agora, né? Se a gente pega a mitologia grega, a gente vê o comportamento doentio de Zeus como um espelho do retrato dos homens da nossa geração. Ai, agora tudo tá diferente. Meu amor,
Pega um livro de mitologia e vai observar que esse discurso ele não é nada novo. Ele já acontece há muito tempo. Essas performances dentro dessa instituição casal monogâmica, marca registrada, é esperado há muito tempo. Tá tudo bem a gente usar símbolos. Eu tenho uma tatuagem com meu melhor amigo, um diamante que representa a nossa amizade. Só que a gente fez isso de forma genuína e não é uma expectativa comportamental de amigos ter para se validar, não faz parte de um script que amigos façam um desenho de diamante ou um desenho para representar amizade, você entende? E o casal, marca registrada, precisa, para se validar socialmente, de uma série de comportamentos. A gente já sabe, já está aqui no nosso imaginário. E algumas bem assim, patéticas, até imaturas, bobinhas. A gente fala, a monogamia é sobre ter maturidade. É justamente sobre não ter. Porque é justamente essas expectativas comportamentais de tentar afirmar e reafirmar o que é genuíno. Eu acredito muito na genuinidade do afeto, no sentimento real. O problema é essas performances que a gente precisa fazer. Então, toda vez que eu lembrar de performance, lembra desses vídeos de influencer fazendo coisas cotidianas. Só que a gente sabe que existe toda uma performance para ela falar ali que ela tá acordando, ela tá indo no banheiro, ela tá performando, ela tá fazendo um teatro de coisas que sim acontecem naturalmente, mas que dentro, né, dessa expectativa de fazer um Reels, de ter engajamento e validação pública, é só uma performance. Ela não tá acordando mesmo naquele momento. Ela tá performando que está acordando naquele momento. Justamente porque ela precisa engajar. Ela precisa provar publicamente alguma coisa. E essa também é a performance romântica nas relações afetivas tradicionais. A relação, o sentimento às vezes existe, mas quando existe a necessidade de provar publicamente a validade dessa instituição e que precisa, porque a monogamia é um holofote social, o que a gente vai ter são performances. E principalmente, né, esperando do homem, porque a mulher não pode fazer uma performance romântica para o homem. A mulher não pode entregar uma flor de jeito maneira. Até porque isso fere o seu lugar de passividade dentro dos papéis patriarcais de gênero que ela precisa exercer. A mulher não pode pedir em namoro. A mulher não pode ter esse papel de protagonismo e de autonomia nessas relações. As performances são geralmente exercidas por homens. E são principalmente nessa fase da conquista que ele precisa provar para a mulher de alguma maneira essa suposta exclusividade de atenção. E quanto mais pública, quanto mais holofote, mais forte fica, né? Todas essas atitudes e a maneira como essa relação é vista socialmente.